depois de ter ficado doente, de ter sido paciente, eu entendi que eu poderia fazer melhor ainda, né? Porque tu é obrigada a parar e olhar pra ti, né? Não compare as histórias e sim compartilhe experiências. Quimioterapia são doses de vida. E essa é a próxima pergunta. O que mudou na relação? Porque tu voltou pro teu trabalho. Tu continua sendo médica e trabalhando na pediatria, né? Então, teoricamente, tudo igual. Mas o que mudou depois do diagnóstico, a tua relação com o teu trabalho? Porque tu uma médica que ficou doente. Foi super difícil. Foi muito difícil. Porque eu percebi o quanto o ambiente de trabalho e me colocando dentro desse ambiente também, reconhecendo a minha responsabilidade disso, né, nesse processo todo, o quanto ele é frio, o quanto ele é impessoal. Tu parou para repensar quem é a Ju como médica? Eu parei para repensar, e isso que assim, eu sempre me considerei uma boa médica, eu sempre me importei muito com os meus pacientes, eu sempre assim, dei o meu melhor no que eu estava fazendo, isso nunca foi uma questão a ser repensada ou enfim, né, mas eu, depois de ter ficado doente, de ter sido paciente, eu entendi que eu poderia fazer melhor ainda, né, e eu sempre tive questionamentos em relação ao meu papel dentro da medicina, ao meu papel como médica. Eu sempre tinha uma sensação de que eu não me encaixava muito bem naquilo, que eu não cabia muito, que eu não... A forma como as coisas acontecem, eu contestava muito, eu era, assim, muito resistente, né? E quando eu percebi que eu fui muito bem tratada, que eu, assim, tive uma equipe que cuidou muito de mim, eu entendi que eu poderia fazer outras coisas além do que eu estava fazendo, né? E eu percebi que quem é o protagonista de tudo isso, quando a gente está numa situação em que eu cuido de alguém que está doente, o protagonista não sou eu que estou cuidando, o protagonista Exato. é o doente. E aí o olhar muda, né? E aí o olhar muda. Porque eu entendi que eu era protagonista no meu tratamento, apesar de eu ter tido muito menos autonomia do que eu poderia ter, e por uma opção minha, não por terem me diminuído a minha autonomia como paciente, mas porque eu acho que no momento eu não estava pronta para exercer essa autonomia assim com tanta propriedade. Eu entendi que essa autonomia era minha e que as escolhas elas tinham que ser todas minhas, porque várias vezes eu me peguei questionando se eu deveria mesmo estar fazendo aquilo, né? Eu sempre falei, porque eu não consigo entender uma pessoa que se nega a fazer um tratamento, que se nega a fazer, assim, tu tá ali oferecendo uma possibilidade da pessoa ficar bem e a pessoa vai lá e diz, eu não quero mais, eu quero desistir, eu não quero, tá desistindo de tudo, tá desistindo da vida, não é nada disso. Julgamentos, né? Julgamentos e é não entender o que a pessoa tá passando, sabe? E depois que eu fiquei doente, eu entendi muita coisa. Eu muitas vezes pensei, se eu soubesse que ia ser assim, tipo, na cirurgia, se eu soubesse que a mastectomia ia ser tão difícil, eu não teria feito. Se eu soubesse que tal tratamento ia ser difícil, talvez eu não concordasse, sabe? E isso não quer dizer que eu não tenha concordado e que eu não tenha feito, porque na hora tu tem que pesar e escolher o que tu vai fazer. Mas são escolhas difíceis. São escolhas difíceis, mas eu entendo totalmente e do fundo do meu coração eu respeito quem hoje diz que não quer. A pessoa que hoje olha e diz, eu não quero fazer uma cirurgia que é mutilante. E tu diz, tu vai morrer da tua doença. E a pessoa diz, sim, mas eu não quero. Porque são valores, e valor de vida é uma coisa que é individual. Cada pessoa sabe o seu valor de vida. Exato. Né? Então, não tem como a gente interferir nisso. Todas essas coisas mudaram muito pra mim. E mudaram tanto que, assim, me redirecionaram dentro da medicina, dentro da pediatria, até de uma certa forma, mas ampliaram meu horizonte. Hoje eu estou buscando outras áreas de conhecimento, eu estou me interessando por cuidados paliativos, estou estudando isso. Eu participo de um grupo de estudos de bioética, porque eu entendi que só ser médica, que fica lá atendendo o próximo, e escrevendo no papelzinho e entregando a receita para a pessoa, para ela nunca mais olhar na minha cara e nunca mais voltar, para mim não é suficiente. Então, assim, não adianta, eu não posso ter passado por tudo isso
para voltar e continuar fazendo a mesma coisa. Ai, lindo. Sim, tu entendeu Eu entendi. a tua missão. Eu entendi Missão de médico. o Isso. lugar onde eu tô confortável. Isso é ótimo. É o lugar onde eu reconheço o que eu tô fazendo, eu reconheço o que eu tô estudando, eu reconheço que e eu me reconheço nesse lugar. Segurança total, isso é não é ótimo. uma situação em que eu me sinto fora do lugar, que eu me sinto desencaixada, que eu me sinto tendo que fazer alguma coisa que vai contra o que eu penso ou o que eu acredito, como eu me senti muitas vezes por muitos anos. Bah, e isso é uma baita lição, né? Foi um baita aprendizado. Sim, e até para pensar que às vezes a gente escuta muito, depois que tu teve câncer, depois que tudo aconteceu, eu não quero mais voltar a trabalhar, fazer o que eu queria, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de emprego, Pode acontecer isso também, né? Mas também tu pode mudar de vida, mudar de trabalho, mudar de emprego dentro da tua profissão. Fica a dica. Não precisa só eu deixar de ser médica e, sei lá, passar a ser fotógrafa, que é um assunto para mais tarde, isso, né? Exato. A questão não é essa, né? E é entender, assim, que eu tenho muitos talentos, eu tenho muitas coisas que eu posso explorar em mim. Não somos uma coisa só, né? Não, eu não tô numa caixa. Exatamente, Não. Exatamente. E tu, Dani, tu conseguiu encontrar ou reencontrar, descobrir o teu lugar de segurança? Se sentir segura nessa nova etapa da tua vida profissional? Eu acho que a minha história é muito parecida, na verdade, com a Ju, assim, que é uma questão não de mudar de profissão completamente, mas de encontrar um outro caminho na área que tu trabalha, assim. Então eu voltei a dar aula, né, na sequência, eu trabalhei 1 ano dando aula, assim, focada, me dediquei muito a dar aula, ganhei prêmio de reconhecimento por isso. E no final do outro ano, então, eu acabei saindo da instituição. Aí descobri que as pessoas são demitidas quando tiram auxílio doença. Isso é muito sério, é uma discussão que a gente tem que fazer. Isso é uma discussão, é um episódio que a gente vai fazer com o direito dos pacientes. Estava conversando com um médico quando eu estava saindo e ele, pois é, tu vi que tu tirou auxílio doença. 70% das pessoas no Brasil são demitidas depois disso. Então, é uma coisa, né, o medo de voltar numa situação. E aí eu falei, tá, então terminei meu mestrado, parei de dar aula, falei, nunca mais vou dar aula, não vou fazer mestrado, acabou, mentira, não deu nada certo. 2 meses depois eu estava lá na sala de aula, de novo morrendo de saudade de dar aula, que é uma coisa que é uma paixão, assim. E no final do ano, que eu nunca mais ia fazer mestrado nem doutorado, entrei no doutorado. Que é outra paixão. Que é uma outra paixão. Então, mas na minha outra área, porque eu sou múltipla, né? Eu sou pesquisadora, eu sou professora e eu sou produtora. Eu brinco que são os 3 P's. Então, eu trabalho com produção audiovisual e tenho uma produtora de filmes e eu sempre fui a produtora. E aí eu acho que a grande mudança, que nem a Ju tá falando, foi dizer, não, eu sou produtora, eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho, mas eu também tenho histórias que eu quero contar. Tem histórias que eu acho importante contar e eu quero, Dani, contar essas histórias. Então, aí, além de produtora, eu estou iniciando uma carreira de diretora de cinema em função disso. Porque ela não faz nada, gente. Exatamente. Então, assim, Essa foi uma descoberta. Foi uma descoberta. Essa foi uma descoberta, do tipo assim, não, tá legal, eu tô aqui trabalhando, tô fazendo os projetos acontecerem. Tem as ferramentas necessárias. As possibilidades para as pessoas que querem contar as histórias acontecerem, que é o meu trabalho como produtora, que é viabilizar projetos. Mas espera aí, eu acho que eu também tenho alguma coisa para contar, sabe? Para dizer, para falar. E aí eu falei, Então, não sei como é que foi pra ti, mas pra mim não foi uma coisa de pensar muito. Não. Assim, foi meio orgânico, a necessidade, isso. Assim, aí quando eu vi, aí eu já rodei um curta, que a gente tá finalizando, aí eu já tenho, 4 projetos de animação, de cinema de animação aprovados com direção minha, coisa que é uma raridade no Brasil. A gente não tem nenhuma diretora de cinema de animação no Brasil ainda que tenha lançado um filme no cinema. A gente tem várias mulheres guerreiras que estão nessa luta. Acredito que é uma questão de 1 ou 2 anos para isso se firmar, mas eu fico feliz também de estar nesse grupo, nesse pequeno grupo aí que nós estamos 5 ou 10 mulheres que estão aí produzindo seus longas de animação. Então, poder perceber que eu tenho uma coisa para contar para o mundo que eu quero, que eu acho importante, foi, acho que talvez a grande transformação, assim. É bacana porque a gente vê aqui 2 inspirações e 2 vidas que
foi super sucesso, deu muito certo. Mas a gente tem que lembrar também que tem muitos pacientes que são autônomos, que não têm o seguro-desemprego, que não têm essa chance, essa oportunidade de dar pausa para se tratar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser falada. Vendo vocês falarem, acho que quem está assistindo, isso é muito inspirador, porque a gente se redescobre, né? E se redescobre emocionalmente, daí, obviamente, se tu vê uma chance no teu trabalho, tu também consegue se redescobrir na tua profissão ou em outra. E aí, para quem não tem esse tempo, essa pausa de não poder parar, a necessidade de trabalhar, ela é humana, ela é necessária, né? Porque tem muitas mulheres, principalmente mulheres, né, que sustentam a família. Falo de mulheres porque é o exemplo que a gente mais vê, que não conseguem parar de trabalhar. E não conseguindo parar de trabalhar e tendo que cuidar da família e da saúde também, uma dica importante é procurar os seus direitos. Vocês precisam se informar para saber quais as possibilidades dentro da realidade de vocês. Não na realidade da vizinha, não na realidade do colega de trabalho. É bem importante esse esclarecimento da situação que vocês estão nesse momento. Ju, a gente falava sobre se redescobrir durante o tratamento, mesmo trabalhando. Tu vê isso como possível?